Você já reparou que quando as coisas começam a dar certo, você começa a mudar de comportamento? Quando você começa a construir uma versão melhor de você mesma, você começa a retroceder. Você começa a dar desculpas para você mesma, você começa a procrastinar, você começa a querer voltar para o que era conhecido. Isso acontece aí também? O medo de crescer te faz se auto-sabotar. O medo de ir para um lugar desconhecido te faz querer voltar atrás. Porque ser uma pessoa melhor, criar uma versão melhor de si mesma, é abandonar uma versão antiga. Exige você abandonar formas de pensar e formas de agir que você tinha antes. E isso, às vezes, é muito difícil para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele não está buscando formas diferentes de agir, formas diferentes de pensar. Ele está buscando previsibilidade. Ele está buscando a zona de conforto. E sempre que a gente tenta mudar algo que já existe, que seja hábitos, que seja uma forma de pensar, o nosso cérebro tem uma certa rigidez e uma certa resistência, porque mudar significa literalmente mudança. E o nosso cérebro não quer mudança. Ele quer ficar sempre seguindo os mesmos padrões, porque seguir o mesmo padrão é uma forma de gastar menos energia do seu cérebro, digamos assim. Então, só repetir padrões, só repetir comportamentos é mais fácil. Então, sempre que a gente está querendo mudar algo, mudar uma forma de pensar, uma forma de agir, a gente começa a querer se auto-sabotar e voltar, dar aquele bracinho para trás de novo, porque é mais fácil. Antes da gente continuar, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Hilary, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre a autossabotagem, quando a gente tenta ser uma pessoa melhor. E quando a gente entende que a gente está se autossabotando, é importante a gente tentar parar um pouquinho e ser sincera consigo mesma e tentar analisar, né? Então, você está tendo o mesmo padrão quando você começa a ir bem, quando você começa a praticar aqueles hábitos saudáveis que você falou que iria ter, o que acontece? Você fica com medo? Medo de quê? Medo do julgamento, medo do desconhecido, medo de começar a se sentir uma farsa. Qual que é o medo? Sabe? Por que que você está sentindo isso? É importante você ser sincera com você mesma e manter aqueles hábitos saudáveis, manter aqueles micro hábitos diários, mesmo sem motivação. A constância, ela vem daqui. Você precisa ser constante, mesmo nos dias que você quer voltar atrás. Mesmo nos dias que você quer voltar para sua zona de conforto. Porque é continuar, mesmo com aquele medo do julgamento, mesmo com aquele medo das pessoas falarem que você é uma farsa, falarem que você está deixando de ser quem você é, porque a ideia não é essa. A ideia não é o crescimento, não é o desenvolvimento, não é ser uma pessoa melhor. Para isso, você precisa mudar formas de pensar e formas de agir. Mesmo que isso traga medo, você não pode continuar se auto-sabotando todas as vezes que você tenta fazer algo bom por você. Buscar o desenvolvimento, buscar o crescimento
é investir em si mesma, é buscar algo bom para você. E isso às vezes é difícil. A gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo de não dar conta, de sustentar aquilo. Mas é importante você manter a constância, mesmo com o medo, mesmo naqueles dias difíceis, mesmo naqueles dias que você se sente uma farsa. Continue caminhando, continue investindo em você mesma, continue entendendo que o seu crescimento depende de você. Atingir aquele sonho, atingir aquela meta, ser uma pessoa que você tem orgulho de si mesma, sabe? Você conseguir reconhecer que você tá sim se tornando uma pessoa melhor, que você tá sim com hábitos mais saudáveis, tá sim com uma forma de pensar melhor e mais justa com você mesmo, uma forma de pensar que não fica se julgando, se auto-sabotando, se autocriticando, e sim buscando ser uma pessoa melhor, uma versão melhor de si mesmo. E aqui a gente entra em um ponto muito importante, que é a autoimagem, é a autopercepção, é a forma com que você se enxerga. Porque você não se comporta de acordo com os seus sonhos. Você se comporta de acordo com a imagem que você tem de si mesma. Então, se você acha que ter sucesso é ser uma farsa, se você acha que buscar desenvolvimento, buscar crescer, buscar ser uma pessoa melhor é trair a si mesma, é trair a sua origem, é trair quem você é, isso vai fazer você se sentir uma pessoa não digna. E isso faz com que a gente tenha aquele sentimento de não pertencimento. Eu não pertenço a esse lugar melhor. Eu não pertenço a esse sucesso que eu almejo ter. Eu não pertenço a esse lugar. Eu pertenço ao que eu já conheço. Mesmo que a sua zona de conforto não seja sempre confortável, ela é conhecida. E quando a gente está nesse lugar de querer sair da zona de conforto, a gente precisa acreditar que nós somos dignas de ir para o que é desconhecido, mesmo que seja difícil, porque é aquilo que vai fazer os nossos sonhos se concretizarem, é aquilo que vai fazer a gente ser uma pessoa melhor, não só pessoalmente, mas também profissionalmente, e alcançar novos patamares. Se você não se acha digna disso, fica mais difícil, porque aí você começa a se sentir uma farsa e começa a pensar: nossa, mas o que as pessoas vão achar quando eu começar a ter esse comportamento diferente? O que as pessoas vão achar de eu começar a comer saudável, sendo que eu sempre fui a pessoa do fast food? Eu sempre fui a pessoa de comer sanduíche, comer coisas processadas, industrializadas, e você começa a ter medo do julgamento das pessoas por estar se tornando uma pessoa diferente, mesmo que seja uma pessoa melhor. E hoje é um pouco mais reflexivo, mas que eu espero que ele te faça pensar que o que falta para você sustentar uma nova rotina, novos hábitos, uma nova identidade, uma nova forma de ser, não é potencial, não é coragem, e sim uma estrutura emocional que te ajude a sustentar isso, que te ajude a sustentar as suas escolhas. Escolhas que, mesmo difíceis, você entenda que é melhor para você mesma, que vai te ajudar a crescer e que vai te ajudar a evoluir.
que vai te ajudar a construir uma rotina com mais clareza, com mais propósito, sem se abandonar no meio do caminho. Espero que o episódio de hoje tenha te ajudado. Coloque aqui nos comentários o que é mais difícil para você nesse processo de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional. E até o próximo vídeo.